Recentemente foram divulgadas novidades para o Street Fighter V. Então, por conta disso, eu venho trazer aqui nesse vídeo Clássicos Nerd o game mais icônico da franquia, Street Fighter 2. E também vou falar que história é essa do Ken Cyborg. Então, não deixe de conferir aqui. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Eu falei que Street Fighter 2 é um game mais icônico da franquia, mas na verdade ele é um dos mais icônicos do mundo dos games. E é muito interessante trazer essa história aqui para vocês. Vou falar sobre os personagens e algumas curiosidades sobre eles e também essa coisa esquisita aí, o Ken Cyborg. Não sei se vocês conhecem. Vou trazer aqui para vocês. Mas antes de eu trazer todas essas questões aqui de Street Fighter, poxa, aproveita aí, larga o like no vídeo e também participe com a sua inscrição, ative o sininho e fique por dentro sempre das novidades aqui do canal. Eu já agradeço de antemão e vamos ao vídeo. O nome do game é Street Fighter 2 The World Warrior, só que todo mundo só chama de Street Fighter 2 mesmo. E ele é um game de luta em que você pode escolher ali alguns personagens e esses personagens vão lutando contra outros, um torneio, né, até chegar no último adversário. Não é dentro de um estádio, dentro de um ringue, em cenários diferentes, que a princípio não seriam de uma luta, né, de artes marciais. Muitos deles são nas ruas mesmo e o game vai se desenvolvendo dessa forma. Eu então vou trazer aqui esses personagens, a história desses personagens e até algumas curiosidadezinhas aí sobre eles. Começando pelo Ryu. Ele é um rapaz japonês, lutador de karatê. Ele luta para buscar se tornar o verdadeiro guerreiro. Ele foi o campeão do Street Fighter 1, vencendo Sagat na final. A curiosidade sobre o Ryu é que no primeiro game ele usava uma faixa branca na testa. No segundo em diante ele já usava uma faixa vermelha. Nos animes nós vimos o significado dessa faixa vermelha. Foi dada pelo seu amigo Ken, que tinha uma fita vermelha que prendia o seu cabelo. Foi dada ali para Ryu, para cobrir um ferimento ali e tal. E daí por diante ele começou a usar aquela faixa na testa e a usou dali por diante. Agora eu vou falar sobre o Ken. O Ken é um norte-americano, amigo de Ryu. Inclusive ele também é um lutador de karatê. Ele entrou ali no torneio incentivado pelo seu amigo Ryu. Eu vou falar lá no final do vídeo essa questão do Ken Cyborg, mas ele também tem outras versões. Ele tem o Violent Ken, que também, até o Ryu também tem o Evil Ryu em determinados Street Fighter aí, mas vou falar desse Ken Cyborg no final. Uma curiosidade sobre o Ken é que é o seguinte, coisa interessante. O game é japonês, ele foi criado pela Capcom, Japão. Quando ele veio para o mercado ocidental, né, através dos Estados Unidos, os caras ficaram com medo de tomar um processo da Mattel. Por quê? Porque a Mattel tem ali aquele namorado da Barbie, que é o Ken, que é um cara lourinho também e tal, não sei o que, com o nome de Ken. E eles ficaram com medo. Caraca, será que a gente vai tomar um processo ali? Eles ficaram tão receosos que nas animações que tiveram, eles começaram a chamar toda hora o Ken de Ken Masters. Eles botaram um nome e sobrenome. Era o único personagem que tinha um sobrenome. Então ele era o Ken Masters para tentar, assim, de alguma forma, fugir de um possível processo da Mattel. Na sequência nós temos Guile, que é também norte-americano. Ele é um ex-militar da Força Aérea norte-americana. O estilo de luta dele é mesclado, mas com ênfase no wrestling. A curiosidade sobre ele é que ele entra nesse torneio para vingar a morte do amigo. No Japão, né, onde foi criado, o nome do amigo dele era Nash. Quando veio para o mercado ocidental, aí as alterações. Acharam que Nash não era um nome muito, assim, próximo ao idioma de língua inglesa, né? Então mudaram o nome do cara de Nash para Charlie. Então essa é a peculiaridade aí sobre o Guile. Na sequência nós temos a Chun-Li. Ela é uma chinesa, lutadora de Kung Fu e agente da Interpol. Ela tem o objetivo ali de encontrar e se vingar daquele que assassinou o seu pai. Agora, uma peculiaridade aí foi que quase rolou um preconceito brabo contra a Chun-Li. Eles tiveram a brilhante ideia de deixar
a Chun-Li ali mais fraca, o personagem da Chun-Li mais fraca do que os demais porque ela era mulher. Só que o Akira Nishitani, o designer do game, falou não, isso não tem cabimento isso aqui, e manteve. Ela é tão forte quanto qualquer outro personagem. Agora você vê, tentaram botar ali o personagem mais fraco só porque ela era mulher. Na sequência nós temos Honda. Ele é um japonês, lutador de sumô, e entrou no torneio para provar que o sumô é a melhor luta do mundo. A peculiaridade que nós temos aqui é que é uma coisa que se aplica aos outros personagens também. Mas no caso do Honda é bem mais potencializado. O que acontece? Naquela época, a tecnologia não era tão boa quanto hoje. De maneira que os sons não tinham a qualidade que nós temos hoje. As vozes, então, nem se fala. As vozes digitalizadas eram com uma qualidade muito baixa. De maneira que o que se pretendia falar ali, os personagens falar na hora dos golpes, era uma coisa e a gente ouvia outra. Aqui a gente, no Brasil, por exemplo, a gente colocava apelidos nos nomes dos golpes ali que não correspondiam, é óbvio, com o que se pretendeu originalmente. No caso do Honda, é uma coisa bem gritante. Ele tinha um movimento que ele dava uma cabeçada, ele ia para cima do inimigo com a cabeça. O nome daquele movimento ali, ele supostamente falaria Super Zutsuki. A gente aqui no Brasil chamava aquele movimento de cuscuz. Nós temos também o Zangief. O Zangief é um personagem originário da União Soviética, na época ainda existia a União Soviética, e ele é um lutador de sambo. A curiosidade sobre o Zangief é que ele ia se chamar Vodka Gobalski. Olha só, o nome do cara ia ser Vodka Gobalski. E é interessante que é o seguinte, ele teria, ali no background do personagem, ele teria sido expulso do mundo das lutas, dos torneios oficiais de luta, por quebrar as regras e por estar sempre muito alcoolizado. Nós temos também o Dalsin. O Dalsin é um mestre yoga da Índia que é um pacifista. Ele entrou no torneio somente para conseguir dinheiro, conseguir recursos para a vila pobre, né, a localidade pobre onde ele vive. Agora, a peculiaridade sobre o Dalsin, uma coisa macabra, uma coisa meio sinistra sobre ele. Ele tem um colar ali que tem os crânios, né? 3 crânios ali. Esses crânios são, na verdade, 3 crânios de crianças que morreram. Crianças dali do vilarejo dele. E ele usa ali o crânio das crianças para homenageá-las e honrá-las. Agora você vê, caramba, o maluco vai... Um maluco sinistro, vai homenagear, honrar as crianças ali, colocando o crânio delas, pendurando num colar. Muito sinistro. Aí nós temos o representante do Brasil ali, né? Blanka. Ele é um homem besta, que ele tem poderes ali de choques elétricos. A luta dele é um estilo meio feral ali, autodidata, né? O estilo de luta dele e tal. E a peculiaridade sobre o Blanka é que talvez ele não seja brasileiro. É verdade, ele se enfrenta ele ali, o estágio dele é no Brasil. Mas não necessariamente ele é brasileiro. É dito ali na história que o avião onde ele estava caiu ali no Brasil, né? Ali na Amazônia. Quando ele era criança, ele sobreviveu e tal, não sei o quê. Então, assim, o avião caiu no Brasil. Não necessariamente ele é brasileiro. Então, a peculiaridade dele é que talvez o Blanka não seja brasileiro. No Street Fighter 2, nós tínhamos 4 personagens que a gente chamava de chefes. Por quê? Tinham todos os personagens que eu falei até agora, você poderia escolher para jogar com eles. E você escolhe um e enfrenta os outros ali e tal. E os 4 últimos personagens, os 4 últimos desafios, são esses 4 caras que eu vou falar agora, que no Street Fighter 2 você não poderia jogar com eles. O primeiro que nós temos é o Balrog. Agora vem o bolo doido aí, esse personagem aí é o pivô da confusão. Se a gente lembrar aqui, quem lembra da história, quando a gente chegou no fliperama ali no arcade, aquele cara ali, o pugilista, né? Ele é americano, norte-americano, lutador de boxe, e a semelhança dele era muito semelhante na época ao conhecido Mike Tyson. E a gente via lá o nome dele de Balrog. A gente aqui no Brasil jogando fliperama, beleza. Ocorre, aí depois quando a gente foi ver os videogames, que eram produzidos pela Capcom japonesa, né? O nome dele era M. Bison. A gente falou, caraca, a diferença entre japonês e americano, os caras trocaram o nome. A gente falava que os japoneses tinham trocado o nome, olha só.
o que aconteceu? Novamente, os norte-americanos, eles tiveram medo de processo. E foi exatamente esse personagem. Por quê? Pô, o cara era um boxeador, a fisionomia dele era muito semelhante ao Mike Tyson e o nome dele era M. Bison. Só que a pronúncia nos Estados Unidos seria Mike M. Bison, ou seja, Mike Bison. Aí eles falam, não, caraca, isso vai dar caô. Eles já tiveram medo do Ken, lá da Barbie, lá com a Mattel e tal. Imagina isso aí. Não, isso aí vai dar caô já. Deu ruim isso aí. Eles, desesperadamente, fizeram uma dança das cadeiras com os nomes dos chefes. Eles só não trocaram o Sagat porque o Sagat era do Street Fighter 1, já era um nome consolidado, mas os outros três saíram misturando. Então, o Mike Bison passou a se chamar Balrog. Então, essa é a peculiaridade ali dos personagens. Ele é o pivô da discórdia ali dessa troca de nomes. Em seguida, nós temos, vou falar aqui os nomes que nós temos que a gente conheceu aqui quando começou a jogar o fliperama. Em seguida nós temos o Vega, ele é um espanhol, ele é usuário de um ninjutsu, ele é um lutador de jaula ali. O nome original dele em japonês era Balrog, ali ele ficou com o nome de Vega. A peculiaridade dele é que ele originalmente foi pensado como um lutador com armadura, espada, escudo, como se fosse um guerreiro, um guerreiro medieval. Depois o pessoal abandonou essa ideia, né? Não vai ficar legal e tal, isso aqui. Mas ainda ele ficou com a garra e com a máscara, com ainda os resquícios desse pensamento original aí, como ele sendo um cavaleiro medieval. Na sequência, nós temos o Sagat. Esse daí ficou com o nome dele mesmo, tranquilo, beleza. Sagat é um tailandês mestre em Muay Thai. Ele deseja vingança contra o Ryu, que o derrotou no primeiro Street Fighter. Inclusive, ele tem uma grande cicatriz no peito, que foi feita pelo Ryu no primeiro game. Na sequência, nós temos como o chefe final do game ali, o Bison. Acabou que mesmo essa confusão aí, ele originalmente se chamaria Vega, passou a se chamar Bison. É o pessoal que não levou em consideração esse M. Bison e não chamou ele dessa forma, chamou ele de Bison. E acabou, ficou Bison mesmo, acabou. Acabou que tudo se acertou. Ele é o líder da organização criminosa Shadaloo, uma organização criminosa mundial, e ele tem um poder místico chamado Psycho Power. Então, ele é o chefe final do game Street Fighter 2. Agora eu vou falar dessa questão do Ken Cyborg. Vou ter que começar do começo. O Street Fighter 1 foi lançado em 1987. Ok. O Street Fighter 2 foi lançado em 1991 para o arcade, fliperama, beleza. Ocorre que em 1990 foi lançado para a plataforma Nintendo o game Street Fighter 2010. Então entendam, o Street Fighter 2010 ele foi lançado antes do Street Fighter 2. Então acompanhe comigo esse raciocínio. Esse game, como o próprio nome denuncia, ele se passa em 2010. Só a gente lembrar que foi lançado em 90, então, né, era no futuro, né, que hoje pra gente é passado, né, mas tudo bem. Em 1990 foi lançado um game Street Fighter 2010, prevendo-se 20 anos no futuro. E nesse futuro aí, nós tínhamos o Ken. O personagem era o Ken, ele era um ex-lutador de artes marciais que agora tinha implantes cibernéticos no corpo, ou seja, ele era um ciborgue. Então, o protagonista ali, o personagem que você controlava como jogador, era o Ken ciborgue. Ele não era um jogo, o Street Fighter 2010 não era um jogo de luta, como o Street Fighter, a franquia Street Fighter, mas sim um jogo de ação no estilo side-scrolling. Ou seja, você fica olhando o personagem se deslocando na tela, nos estágios, andando, você vendo ele de lado, né? Então, side-scrolling, ele lutando contra os inimigos ali e tal, completando as atividades. Então, basicamente seria um jogo de ação, nesse formato, em que o personagem era o Ken, só que com implantes cibernéticos, lutando ali contra os vilões. Quem diria, né, pessoal, que o Ken no futuro se tornaria um ciborgue, né? Só que não. Cara, isso é uma outra pegadinha dos americanos. Novamente eles fizeram essa troca de nomes aí, essas alterações aí. O personagem
lá no original japonês se chamava Kevin Stracker. E ele não era o Ken, era um cara louro, beleza e tal, ciborgue, pá. Mas o nome do cara era Kevin Stracker. O pessoal aqui nos Estados Unidos, né, alterou a versão do japonês para os Estados Unidos, para o norte-americano, alterou o nome do personagem para Ken. E não é só isso, eles alteraram a história, eles alteraram o contexto da história. Sabe ali as letrinhas que vão aparecendo ali, as histórias, as cenas são as mesmas. O game em si é o mesmo. Só que eles mudaram os nomes, eles mudaram o contexto das histórias ali e tornou o game uma coisa bem diferente, assim, em termos de narrativa. Cara, que doideira. Os americanos são muito doidos. Fizeram de novo uma situação tipo aquela dança das cadeiras dos nomes ali de Street Fighter 2. Então essa é a peculiaridade. Na verdade, foi tudo uma enganação. Não era o Ken Cyborg, era um cara chamado Kevin. Realmente, era Street Fighter 2010. O nome do game era esse. Ok. Só que não era um personagem dali da franquia que nós conhecemos. Não era o Ken, era um outro cara. Então, a gente tem mais essa pegadinha aí dos norte-americanos. Então, pessoal, o Ken que nós conhecemos aí do Street Fighter já foi um ciborgue. Pelo menos é o que os norte-americanos dizem quando eles olham para esse game Street Fighter 2010, né? Pô, que doideira. E aí, o que vocês acharam dessa curiosidade aí? E das outras aqui que eu falei de Street Fighter. De Street Fighter tem muita história para contar, tem muita coisa para falar. Se vocês quiserem, deixem aqui seus comentários que eu falo mais sobre Street Fighter em um outro vídeo. Também, se quiserem, eu falo sobre esse Street Fighter 2010, qual era a história original e o que os Estados Unidos ali, o pessoal norte-americano, alterou para, assim, tentar lucrar mais, né, com o nome do Ken ali, sei lá, deve ter sido isso, não é possível, mas a história mudou bastante. Se vocês quiserem que eu traga essas duas versões aí, também deixe aqui nos comentários. E eu peço também que participem com o seu like e se inscrevam se não for inscrito, ative o sininho para que fiquem sempre por dentro do que está acontecendo aqui no canal. Desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.